E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo. Queria tocar em assuntos que geram um pouquinho de problema, mas de fato eu acho necessário que a gente comece a se comunicar e eu me sinto um pouco convocado, não sei se essa é a palavra, a falar alguma coisa sobre o que tem acontecido no país, sobre as notícias que a gente tem tido, né? Uma delas que me preocupou bastante foi, que como eu falei no vídeo passado, não me surpreendeu, mas me preocupou, foi a questão da filosofia. E logo depois disso vem uma outra notícia que foi amplamente divulgada, difundida, sobre o corte das verbas nas universidades federais e restrição orçamentária em relação à educação. Bom, aí eu comecei a pensar o seguinte: é preciso fazer alguma coisa. E, por incrível que pareça, comecei a observar como que as pessoas comentavam sobre esses assuntos nas redes sociais de modo geral. E o que tem me incomodado um pouco é a ideia da manutenção de um certo revanchismo, né? Assim, ou de uma rivalidade quase que beirando as torcidas de futebol, os que são de lá e os que são de cá. E aí me parece que o que começa a aparecer é uma ideia de que nós temos uma coesão social muito frágil, muito fraca. Bom, essa ideia não é minha, ela já está descrita lá pelo Sérgio Buarque de Holanda, daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho desse livro, e que tem aparecido de uma forma muito evidente para mim. Como que isso pode ser observado? Bom, é possível dar alguns exemplos, né? Eu fico vendo nas redes sociais quando uma pessoa que, por exemplo, votou no Bolsonaro e agora ela, por ter sido atingida ou por cortes na universidade ou por outra coisa, ela é criticada pelos próprios anti-Bolsonaro, dizendo assim: olha lá, votou no Bolsonaro, aí agora trouxa, toma lá, que tá vendo o que está acontecendo? Bom, primeiro que uma pergunta que se faz necessária: qual a utilidade disso, né? Dessa devolutiva piadista, caçoadora do outro? Ela não vai levar a nada, a não ser a manutenção desse próprio sentimento de competição, de ódio, de rivalidade. E isso é a demonstração, uma das demonstrações da falta de coesão social. E aí eu fico pensando, então o que fazer? Eu vejo muitos partidários da ideia de que não é preciso lutar, é preciso, bom, tá, é preciso ir atrás, mas eu fico me perguntando qual é de fato a eficiência ou a eficácia desse tipo de atitude, né? Será que esse é exatamente o momento? E eu digo isso por uma razão, porque quando a gente está vendo uma série de elementos que poderiam racionalmente ser reconhecidos como prejudiciais ao país, você diz: olha, o governo está ruim por este motivo, que são elementos racionais. Você consegue demonstrar de forma lógica que a coisa não vai bem. E aí a pessoa diz: não, mas ela parte para outro tipo de argumentação que não tem nada de racionalidade. As discussões políticas estão muito envolvidas com paixões, e aí, nesse caso especificamente, elas não são feitas de um modo muito claro. E aí eu me pergunto então, o que fazer diante disso? O que eu vou falar aqui não é eu espero que me interpretem muito bem, mas me parece que o momento é muito mais de introspecção, cautela. Eu sei, eu vou ser criticado por isso, mas me parece que diante de uma crise e de uma situação em que algo se ruiu, né, certos setores do pensamento, da política ruíram, tentar levantar do nada, assim com um ímpeto, vamos fazer alguma coisa, não sei se é o momento, né? A gente já viu várias tentativas, teve um movimento forte o ano passado do Ele Não, há outros movimentos, e esses movimentos têm se demonstrado cada vez mais fracassados. Ora, quando a luta se mantém desse modo, o que fazer?
Eu sugiro muito de longe alguma coisa. Eu acho que é um momento de começar a ficar um pouquinho quieto e olhar para a nossa própria Constituição. Quase que fazer uma análise nacional, uma psicanálise do corpo social, uma psicanálise do Brasil. É preciso olhar como que nós chegamos ao ponto que chegamos. Como que as violências se revelaram, como que os discursos violentos se revelaram. Eles sempre estavam lá? Eles sempre estavam escondidos em algum cantinho que a gente não sabia? De onde vem tudo isso? De onde vem essa sede por ordem, essa sede por nacionalismo, essa sede por armas, por fazer a justiça a qualquer custo, para eliminar qualquer tipo de pensamento diferente? De onde vem? Eu acho que essa é uma pergunta. E aí eu penso que a gente tenha muito material no Brasil que fale sobre a nossa própria origem. Hoje eu queria fazer a indicação de um livro apenas. Trata-se de um livro chamado Raízes do Brasil. Esse livro é de um grande autor, Sérgio Buarque de Holanda. Para quem não conhece o Sérgio Buarque, parente do nosso Aurélio, né, o dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, e do Chico Buarque também. Mas esses parentescos todos não são importantes. O que é importante é que o Sérgio Buarque há nele uma tentativa de entender por que nós nos formamos do jeito que formamos. O que se deu na história nossa que fez com que nós fôssemos do jeito que somos hoje. E aí me chama muita atenção, logo no primeiro capítulo, na página 31, o primeiro parágrafo do livro, ele começa a história do Brasil, né, de um modo muito diferente. Ele diz assim: a tentativa de implantação da cultura europeia no extenso território dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Bom, em um determinado momento, os europeus chegaram nessas terras aqui e disseram: agora a gente vai povoar tudo isso aqui, a gente nasceu assim. E aí ele continua dizendo o seguinte: trazendo de países distantes nossas formas de convívio, né, então a gente precisa entender como que a gente está vivendo aqui a partir daquilo que herdamos dos nossos antepassados. As nossas instituições foram trazidas de lá, as nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil. Somos ainda hoje, e aqui é a expressão que me fez ficar pensando alguns momentos sobre isso que estamos passando, esse momento político que estamos passando no Brasil. Nós somos uns desterrados em nossa terra. Desterrados em nossa terra. O que isso significa? Significa que me parece que em determinado momento fomos colocados aqui, né, porque vamos pensar direitinho, nós não somos indígenas, nós também não temos essa terra, talvez os únicos que se sintam donos dessa terra sejam de fato os índios. Mas nós não somos donos desta terra. Os africanos também vieram para cá forçados, não são donos dessa terra. A língua que falamos é o português, talvez a nossa herança esteja relacionada muito mais a Portugal. E aí me parece forte essa ideia do Sérgio Buarque. Nós não nos achamos por aqui ainda. Nós ainda estamos invadindo esse espaço. E ao invadir esse espaço, invadimos com toda truculência, com toda a força. Nós ainda temos que matar, entre aspas, nós temos que matar os donos da terra, os reais donos da terra. Bom, o que isso gerou? Isso gerou a nossa sociedade, isso gerou o Brasil. Talvez toda essa forma de chegada aqui ainda esteja presente na nossa herança, não sei se genética, psíquica, histórica, social, mas de fato a nossa falta de coesão social, a falta de que um que é torcedor do Bolsonaro e um que é esquerdista, como se diz por aí,
comecem a sentar e a dialogar e dizer o seguinte: olha, nós, população, somos mais importantes do que ser de A ou ser de B. Eu acho que é preciso que a gente ainda se encontre com muitos dos nossos males que estão instalados desde a nossa Constituição. Bom, depois que nós nos reencontrarmos com as nossas origens, aí sim talvez seja o momento de perguntar: e agora? Que rumo daremos ao Brasil? O que fazer a partir disso? Não quero necessariamente que concordem nem que discordem, só quero convidar a pensar, vamos discutir, comente aqui embaixo o que você acha, por mim não há problema algum. Eu quero aprender, pode ser que eu esteja extremamente equivocado, mas a minha intuição diz que essa simples briga entre esquerdista e direitista, será como vão se chamando as pessoas, não são úteis para o fortalecimento da nossa coesão social. Ao contrário, elas nos atrapalham. Beleza? Beijão e até a próxima.